Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Amaguinho. E bem, é o seguinte, estou aqui na companhia do digníssimo Dr. Angel e vamos dar aqui algumas opiniões e comentários relacionados aí a um assunto que a gente já vem comentando aí há um certo tempo, cerca aí de um mês mais ou menos, porque o que acontece basicamente, resumindo, né? Que se você quiser ver mais na íntegra, com mais detalhes do que a gente já vem falando sobre isso, tem vários vídeos aqui no canal que você pode acompanhar. Mas, dando um resumão, basicamente se resume a: este ano de 2025, em outubro, o Windows 10 vai perder o seu suporte. E ainda tem cerca de quase 50% de usuários do mundo inteiro que utilizam computadores e Windows especificamente, ainda utilizam o Windows 10. Em contrapartida aí do Windows 11 que veio, foi lançado, né, há um certo tempo, já tem expectativas aí para o Windows 12, e muitos ainda utilizam o Windows 10, e a gente vem conversando um pouco com vocês aqui no canal sobre essa questão de Linux, sobre se continuar no Windows 10, sobre se mudar para o Windows 11, benefícios, tudo que envolve, né, sobre se vale a pena ou não essa mudança, se vale a pena ou não o Linux e muitas outras questões. E aqui nesse vídeo em questão, e específico aqui para hoje, o que acontece? Saiu uma notícia recentemente, na verdade uma notícia baseada em um vídeo no YouTube, porque um cara no YouTube, ele fez basicamente um teste com o Legion Go Legion Go S, basicamente, onde ele fez o teste utilizando no Legion Go o Windows, e ele também fez o teste utilizando o Legion Go com o Linux. Também tem a comparação ali com o Steam Deck. Steam Deck já é nativamente com o Linux, mas especificamente o SteamOS com o Arch Linux. Então também tem todas essas questões que envolvem Legion Go com o Steam Deck, com o Windows e Linux, e aqui nesse caso ele fez testes, já estou mostrando para vocês aí na tela o gráfico bem bonitinho que ele fez, e o nome do cara ele é Dave 2D, Dave 2D, alguma coisa assim, e ele pegou aí cerca de 1.700.000 visualizações desse vídeo ali onde ele fez esses testes e falou um pouco mais sobre essas questões que envolvem Linux e Windows. É bem interessante, vocês podem acompanhar depois lá o vídeo dele. E basicamente esses gráficos que vocês estão vendo aí nesse momento é bem interessante de acompanhar. Por quê? Porque esse Legion Go S, trazendo também essa possibilidade de utilizar mais o Linux ao invés do Windows, dando essa possibilidade do usuário fazer essa alteração a qualquer momento que ele queira, mostra também, na prática, como o Linux ele já vem se superando em comparação ao Windows há um certo tempo. Porque antigamente, o Dutra ele vai complementar um pouco depois sobre isso, porque antigamente, cara, o Linux ele era totalmente viável para jogos. Pouquíssimos jogos tinham compatibilidade com o Linux, até chegar ao Proton com uma grande compatibilidade por parte da própria Valve e outras ferramentas, outras tecnologias que foram incorporadas diretamente no kernel do Linux para que tenha uma compatibilidade melhor. Vem toda essa questão também para trazer mais usuários, para que esses usuários que estão meio insatisfeitos com o Windows, que possam ter essa possibilidade de ter uma alternativa. E é bem interessante ver com essa questão do Legion OS, porque é um produto que está em alta. A gente já fez um vídeo também sobre isso daí recentemente, a gente falou sobre essas questões dos portáteis já serem um tipo de produto muito em alta em comparação com o mobile, por exemplo. E aí vocês podem ver na comparação aonde o Linux ele se sai na frente de tudo, cara. O Linux ele se sai na frente da bateria, no consumo de bateria, onde você consegue utilizar no sistema Linux, no Legion OS, tanto quanto no Steam Deck também, por muito mais tempo do que se você fosse utilizar o mesmo produto, o mesmo hardware, utilizando o Windows. E também na questão de você utilizar jogos específicos no low, no médio e no alto, além de questões do frame rate, FPS e tal. Então só para dar de exemplo aqui, comentar um pouco dessa parte da bateria, do FPS e outras questões, olha só que interessante. O Cyberpunk, no Legion Go, utilizando Linux, ele conseguiu, por exemplo, aqui 59 FPS, né, no low e no médio. Já utilizou no Windows, ele pegou aí 46 FPS. É uma diferença ali de 10 FPS, mas que na jogatina, né, você jogando ali freneticamente a todo momento, você consegue notar e perceber essa diferença de FPS. Helldivers 2, 70 FPS utilizando o Linux, 65 utilizando o Windows. É uma diferença
bem pouco, né, 5 de FPS ali no momento que ele fez o track, né, desses FPS no meio da jogatina. Talvez em algum momento ou outro esse FPS aumente, talvez futuramente com novas atualizações do Proton, com novas melhorias dessas compatibilidades melhoradas, esse FPS aumente ainda mais, tendo a comparação que ainda não tem um FrameGen nativo com essas compatibilidades para o Proton no Linux, diferentemente do que a gente já tem para o Windows com o FrameGen, mods de FrameGen nativos, né, como o OptiScale, o DLLS Swapper, o Lossless Scale, você pode utilizar no Windows tranquilamente. Ainda não tem essas possibilidades para o Linux. Então, quando chegar essas possibilidades para o Linux, esse FPS, esses frame rates altos, eles vão aumentar cada vez mais. Vai ter muito mais, uma jogabilidade muito melhor do que você vai ter no Windows quando esse tipo de tecnologia vier mais nativamente, mais integrada no kernel do Linux futuramente. Eu acredito que ainda venha, quem sabe ainda esse ano, um port, né, do Lossless Scale para o Linux, ou coisas do tipo que a comunidade está pedindo bastante. Enfim, são muitos detalhes aqui para ter que passar um por um, então por isso que eu já mostrei na tela para vocês, para que vocês consigam acompanhar, que vocês queiram, né, focar mais em detalhe, e também todos os links vão estar aí no comentário fixado, como segue. Então, no mais, né, no geral, antes de eu passar aqui a palavra para o Dutra, no geral dá para perceber realmente como o Linux há muito tempo, né, há muito tempo que a gente vem falando, há muito tempo que muita gente fala, o Linux vem focando cada vez mais aí na questão de jogos, de você poder jogar com mais tranquilidade, sem dor de cabeça no Linux. Na Steam, por exemplo, você abre a Steam, coloca lá na seção de compatibilidade, marca que você quer a compatibilidade para o Linux, coloca qual versão do Proton você quer e pronto, já era. Não precisa se preocupar com mais nada se você usa só Steam. Fechou, pronto, você já tá jogando no Linux sem BO nenhum, sem problema nenhum. Aí, entre outras questões, se você quer jogar jogos da Steam Verde, piratas, se você quer jogar jogos da Epic, se você quer jogar jogos da GOG, EA, Ubisoft, aí tem outros métodos diferentes do que se você fosse jogar só na Steam. Mas aí são conteúdos que você consegue facilmente encontrar e entender como que funciona. Mas aí, Dutra, o que você tem? Qual a sua visão sobre essa questão da Legion OS e como o Linux ainda está se sobressaindo ao decorrer do tempo, em comparação ao Windows? Bom, Mago, seguinte, cara, muitas coisas estão acontecendo, né, no universo né, de computadores em si, e principalmente dos portáteis hoje. Então, a parte de Linux e Windows que acaba tendo essa relevância, né, já que com a perca do suporte do Windows 10, o Windows 11 é uma opção, já que, querendo ou não, é algo que está sendo forçado. E claro, o Linux é uma das melhores opções que a pessoa pode ter aí para um Zorin, um Mint e tudo mais. E cara, eu vou falar assim, existe duas opções assim bem fortes que a galera tava recomendando, né? O Zorin para PC e o Mint. E uma terceira opção seria o Big Linux, né? Se você querer algo mais usando um KDE da vida e tudo mais. Porém, todavia, existe sempre uma barreira, né? Que geralmente se você for para uso mais doméstico, beleza, qualquer uma questão maravilha. Agora, se tu for para uma empresa, essas coisas, o Windows ainda vai continuar sendo predominante, já que para escritório, essas coisas, o Windows ainda é melhor. E, claro, todavia, como digo, existe as impressoras. Impressora é um BO que muita gente acaba tendo que abrir mão do Linux para trabalhar com as impressoras e tudo mais. Porém, vamos falar agora dos portáteis, já que você citou o Legion Go S, né, com uma performance interessante nos games. Claramente, você sabe, né, que o Windows trabalha com muitos serviços em segundo plano, consequentemente ocupando memória RAM, processamento, essas coisas. O Linux não, literalmente se tu tem ideia, vamos dar um exemplo mais simples que todo mundo fica comentando. Se você estiver no Windows tentar deletar a pasta System32, ele não deixa. Se você querer literalmente excluir o sistema operacional do Linux, ele deixa se você tiver acesso ao usuário root, ou seja, você pode destruir o sistema inteiro do Linux rodando um comando.
E, claro, ele tem a permissão se você for usuário root, ou seja, se você for destruir o sistema, você tem que saber o que você está fazendo. Tá falando dos portáteis e da questão de jogos, hoje o Linux está predominando em questão de alguns jogos, não todos, principalmente em jogos competitivos e claramente, né? E os jogos que têm anti-cheats, principalmente o de novo e alguns outros muito poderosos, principalmente aqueles jogos tipo da Valve não, mito, da Riot, que é o League of Legends, o Valorant, esses jogos assim. Se você acabar jogando esses jogos, dá pra jogar eles? Dá. Não, não vou falar que é impossível, mas dá pra jogar. Porém, todavia, é muito difícil se você conseguir rodar ele tipo sem muita dor de cabeça. Por causa que ele tem esse anti-cheat, e esse anti-cheat aí é pesadinho e ele é chato pra caramba, porque ele roda em segundo plano desde que você liga o computador até a hora que você desliga ele. Ou seja, mesmo que você não esteja jogando em si os jogos da Riot, né? Você vai acabar tendo que rodar ele em segundo plano. Então, tipo, se você tiver um processador ou tudo mais fraquinho, ou você tem uma memória RAM um pouco mais fraca, não é interessante tu ter ter o Riot em nenhum jogo, por causa de alguns BOs que você não vai poder fazer muita coisa e tudo mais. Ah, quero desativar ele. Tu desativa ele, tu pode tomar um ban por desativar ele. Então, tipo, e a máquina pode ser banida. Pra tu ter ideia, teve uma vez que uns caras foram logar a conta de um colega, não meu, não conhecido nem nada não, mas relatos que um cara foi conectar a conta dele num PC que tava zicado, vamos dizer assim, né, que tava bloqueado, ele tomou um ban na conta dele também, por causa que os caras tinham feito merda com anti-cheat, ou seja, então, tipo, é uma das outras barreiras que o Linux vai acabar colocando. Porém, se você for um cara mais casual, que joga mais triple A não, mas jogos single play, essas coisas muito mais tranquilos, que não tem tanta exigência de jogos com anti-cheat, então é interessante. Agora, se você for jogar jogos competitivos que exigem essas coisas, principalmente jogos da Riot, não recomendo você ainda ir pro Linux ou essas coisas, ou sistemas, né, baseados no Linux, por causa que acaba que você não vai ter esse conforto. Agora, falando dos jogos em si, outros jogos sem ser esses aí, sempre que você quiser ver algum jogo que você quer migrar para o sistema operacional, sempre olhe o ProtonDB, que é um repositório, né, de banco de dados, né, vamos dizer assim, de jogos que podem rodar legal no Proton. Ah, quero jogar um jogo indie. Geralmente jogos indies que não são tão famosos, eles acabam não tendo muita avaliação ou tendo falam assim, ele vai aparecer como nenhum, entendeu? Ou coisa do tipo. Então acaba que ele não vai ser tão recomendável você testar. Só se você quiser realmente testar e querer dar avaliação e tudo mais. Recomendo. Isso aí é sempre recomendado que você avalie essas coisas por um motivo muito simples. Você pode ajudar a comunidade nesse âmbito e facilitando assim a compatibilidade com jogos indies. Então, tipo, pensa assim, você tá jogando o jogo e tal, e você vê que o jogo tá funcionando perfeitamente, ou que você fez uma modificação lá usando um outro Proton GE, que é uma alteração do Proton, um pouco melhor. Então, tipo, você acaba fazendo essas coisas e entendendo. E, claro, tipo, se você for querer jogar um AAA que tá falando lá que tá ruim, não vai funcionar. Você pode até conseguir rodar. Geralmente, ele sempre tem algumas modificações ou coisa do tipo para facilitar exatamente isso. Então, a minha recomendação é, se tu for pegar um portátil desse, o Steam Deck ou o Steam, com o Steam OS é maravilhoso, ele vai suprir sua necessidade, tudo mais se você for jogar alguns jogos. Agora, se você for jogar no computador, ainda assim é recomendado que tu jogue no Windows, ou se tu for uma pessoa um pouco mais especialista,
trabalhar com um pouco mais de Linux, porque aí não, você vai ter dor de cabeça. Por quê? Você pode instalar o Byte OS ou até mesmo o SteamOS no seu PC? Pode. Vai funcionar com facilidade? Não. Já é comprovado, vamos dizer assim, usando alguns vídeos, até mesmo, tipo, um cara que eu acompanho bastante, que é o Gordo Tech e tal, ele acaba fazendo esses vídeos e demonstrando que, querendo ou não, no ROG X, que é o segundo portátil atualmente mais potente, ou o primeiro, né, se você for considerar que o Legion acabou de lançar, então, se você for colocar ele aqui no âmbito nacional, né, no Brasil, o, o Legion ainda não chegou sendo o mais forte, ou melhor dizendo, o melhor no momento. Mas ele tá pra sair, ele tá pra postar um vídeo exatamente sobre isso, qual que tá sendo melhor, o ROG X, né, que é o ROG Ally X, ou até mesmo o Legion Go S Z1 Extreme com 32 GB de RAM, com o SteamOS, claro. Então, tipo, vamos vendo essas coisas. E claro, nós vamos tendo que comentar a verdade, né? Então, se querer que a gente for falar mentira, essas coisas, a gente não vai acabar fomentando. Porque querendo ou não, cara, é um negócio complicado. É isso aí, cara. Foi até mais interessante que você puxou esse assunto do anti-cheat, que é algo que eu sequer lembrei, porque eu não sou de jogar jogos da Riot ou FPS em geral tão frequentemente. Claro, de vez em quando eu jogo um jogo online, multiplayer e tal, mas não é meu foco. Sou mais dos jogos single player, mais de história ou coisa do tipo. Só que é interessante você puxar esse assunto, cara, expandir para esse assunto, porque mostra realmente como o Windows ele é acarretado de problemas, né, cara? E isso é facilitado também por conta dessas empresas. Claro que o anti-cheat presente nesse jogo é da Riot, nesses jogos, né, da Riot, não é culpa necessariamente do Windows. Mas, convenhamos, né? De qualquer forma, se você for pro Linux, já seria um problema a menos se você não precisasse se preocupar com isso. Porque simplesmente, igual o Dutra comentou, o Dutra, ele citou, né? Simplesmente você ter o jogo instalado no seu sistema, o anti-cheat já vai estar rodando ali em segundo plano. Então imagina, toda a questão do Windows, todo o problema já é persistente no Windows, acontecendo em questão de processos em segundo plano, que pesa pra caramba o teu sistema. Junto agora com o anti-cheat dos jogos da Riot instalado. Meu Deus do céu. Caramba. Aí tu vê, né, como realmente, agora com essa análise, esses testes mais recentes, mostram como o Linux ele consegue se sabe, superior ao Windows de diversas maneiras, cara. Bateria, frame rate, FPS, tudo, cara. Simplesmente tudo. Até na experiência de usuário pode ser melhor se você for um usuário que gosta de customizar bastante o seu sistema. E o seu Linux ele te facilita muito. No Windows tu tem que baixar um software que vai baixar outro plugin que vai implementar diversos scripts para ficar customizado, personalizado ou coisa semelhante. No Linux já é tudo integrado ali facilmente. E dependendo da distro, você não precisa instalar nada extra, já tá tudo ali no tipo de interface, seja KDE, GNOME ou coisa do tipo. Então, muito interessante observar por esse lado também. Enfim, igual como o Dutra comentou, a gente pode trazer vídeos mais específicos sobre essas questões de Regular, Hello, Legion Go OS e outros semelhantes. E a gente vai ficar na guarda, né, pra ver, que eu tenho certeza que o Linux ainda vai dar muito o que falar daqui em diante. Enfim, espero que vocês tenham gostado e agradeço pela sua audiência até a próxima.